Evangelho, segunda-feira da 8ª semana do Tempo Comum, hoje, segunda-feira, após a solenidade de Pentecostes, memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 8ª semana do Tempo Comum, hoje, segunda-feira após a solenidade de Pentecostes, memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Santo Padre, o Papa Francisco, há poucos anos atrás, estabeleceu essa memória da Virgem Maria na segunda-feira após a celebração de Pentecostes. E é com grande carinho e amor que hoje voltamos ao Evangelho de São João, capítulo 19, e ouvimos do versículo 25 ao versículo 34. Aos pés da cruz do Senhor, acompanhando a entrega redentora pela nossa salvação, está a Mãe de Jesus. Ali, aos pés da cruz de seu Filho, ela recebe a nova, por assim dizer, a nova maternidade. Foi chamada por Deus a ser mãe do Filho de Deus e por Cristo lhe é confiada a maternidade por todos nós e por toda a Igreja, como hoje vamos ter a graça de ouvir desde a proclamação do concílio com a Lumen Gentium, passando depois pela alocução do Papa Paulo VI e por João Paulo II. Hoje vamos ouvir o concílio e dois papas do nosso tempo, São Paulo VI e São João Paulo II, que comentam a respeito dessa belíssima devoção à Santa Mãe de Deus. O Senhor, na sua infinita providência, nos deu a graça de hoje, 24 de maio, também ser a memória de Nossa Senhora Auxiliadora. Olha que maravilha! Essa era a devoção particular que Dom Bosco havia pela Santa Mãe de Deus, sob esse título. Nossa Senhora que vem em nosso auxílio, como vamos ouvir a proclamação do concílio a respeito desse título de Nossa Senhora. Dom Bosco sempre confiou à Santa Mãe de Deus e ele era um grande devoto de Nossa Senhora, consagrado também à Virgem Maria. É de Dom Bosco a frase, as três alvuras, não sei se se fala assim em português, né? Os três branquinhos da Igreja, né? Os três brancos a serem honrados, né? As três alvuras a serem honradas da Santa Igreja. O Santo Padre, o Papa, simpático, né? A Santa Eucaristia,
e a Santíssima Virgem Maria. São as três canduras, os três brancos da Igreja que devemos amar e ter presente no coração. Cristo presente na Santa Eucaristia, a Virgem Maria e o Vigário de Cristo, a quem a Virgem Maria tanto ama e tem ao coração. Então, todos nós católicos somos chamados, ao pensarmos em Maria, Mãe da Igreja, somos chamados a renovar o nosso amor pelo Santo Padre, pela Santa Eucaristia e o nosso amor pela Santa Mãe de Deus, que sempre vai nos levar à comunhão com a Igreja através do ministério petrino e sempre vai nos aproximar mais e mais do sacrifício redentor de seu Filho, a tomarmos parte na Eucaristia do Senhor, ela que estava ali e recolheu o sangue e água que jorrou do peito aberto de Jesus no alto da cruz, ela que também recolheu as últimas palavras do Senhor antes de entregar o seu Espírito ao Pai. Forte essa imagem, né? Então, divido com vocês alguns trechos dos documentos da Igreja falando a respeito da Santa Mãe de Deus. Diz assim a Lumen Gentium no Concílio Vaticano II, no seu número 58. Assim avançou a Virgem pelo caminho da fé, mantendo fielmente a união com seu Filho, até a cruz. Não é sem razão que nós dizemos que Maria é a primeira discípula do Senhor e ela nos dá a toda a Igreja o testemunho por excelência do verdadeiro discipulado, daquele que humildemente, como escravo e serva, acolhe a palavra de Deus em sua vida e segue o Filho passo a passo, gesto a gesto, de maneira que toda a sua vida se configura a vida do Filho. Ela que foi mãe do Redentor, que o gerou em seu ventre, ela foi aquela que o seguiu por primeiro. Continuando o texto. Junto desta esteve, junto à cruz do Senhor, né? Junto desta esteve padecendo acerbamente com o seu Filho único e associando-se com um coração de mãe ao seu sacrifício, consentindo com amor na imolação da vítima que dela nascera. Forte essa frase, né? Finalmente Jesus Cristo, agonizante na cruz, deu por mãe ao discípulo com estas palavras: mulher, eis aí o teu filho. O nosso mediador é um só, segundo a palavra do apóstolo. Não há senão um mediador, um Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo para a redenção de todos. Mas a função maternal de Maria em relação aos homens, de modo algum, ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo. Manifesta antes a sua eficácia. Com efeito, todo o influxo salvador da Virgem Santíssima sobre os homens se deve ao beneplácito divino. Deriva da abundância dos méritos de Cristo. Funda-se na sua mediação e dela depende inteiramente, aurindo aí toda a sua eficácia. De modo nenhum impede a união imediata dos fiéis com Cristo. Antes, a favorece. Olha que maravilha nos diz o concílio, meus irmãos. O influxo salvador da Virgem Santíssima sobre os homens. Como assim influxo salvador? A autoridade de interceder por nós e de nos conduzir para junto do seu Filho. A Virgem Maria cuida de toda a Igreja e de cada um dos batizados, de maneira que eles cheguem a Cristo. Ela recolhe por nós e intercede em nosso favor, recolhe por nós as graças que seu Filho tem a nos entregar e, em nosso favor, intercede a Cristo para que abundem por nós as graças. Mas alguém pode dizer, mas por que Jesus não entrega diretamente? Por que o Filho sente prazer de confiar à sua mãe as graças a serem distribuídas a cada um de nós, aos homens? Porque ele entregou todos nós em João, como vamos ver já já, aos pés da cruz, ao coração da Virgem Maria. E com o mesmo coração com que amou Cristo
A Virgem Maria amou a todos nós. Como pode Jesus, tendo encarregado tão grande peso de amor ao coração da Virgem Maria, não ter a graça de confortá-la? Como assim, Padre? Qual a alegria do coração de uma mãe de ter o que é o necessário ao alcance de suas mãos para o bem de seus filhos e poder distribuir? Qual a mãe que se angustia ver os seus qual a mãe que não se angustia por ver os seus filhos passando necessidade e não poder fazer nada? Em contrapartida, quanta alegria não sente o coração de uma mãe de, vendo a necessidade de seus filhos, ter nas mãos o socorro necessário para oferecer em favor de cada um deles. Por isso, o Senhor participa à sua Santíssima Mãe todos os dons necessários à nossa salvação, como um ato de resposta e de consolação ao doce coração que o ensinou a amar e a quem Ele confiou a cada um de nós para que pudéssemos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e a permanecer no seu amor como discípulos. Entende? É claro que Ele, na sua liberdade, pode entregar tudo a nós, o quanto quiser, Ele é onipotente. Mas por amor à sua mãe, para fazer o coração de sua mãe que ouviu a sua palavra e guardou tão grande missão de zelar por cada um de nós, para fazê-lo confortado, consolado, feliz. Ele, como filho que muito ama, participa ela cada um dos tesouros, das graças que são necessárias para a nossa salvação. E a escuta atentamente todos os dias em cada uma de suas preces, que ela incansavelmente levanta por nós, junto ao trono de seu Filho. Se aproxima todos os dias para participá-lo de algo que ele já conhece por completo, que é o amor que ela sente por nós. Mas por que falar de algo que ele já conhece? Porque a alegria do coração do Senhor será dupla. A primeira, por conhecer o coração daquela que ele tanto ama. A segunda alegria, por ouvir esse coração falar do amor que tem em abundância dentro dele, que é o amor por nós. Como o coração do filho não se alegra vendo tudo que está no coração de sua mãe? E que alegria cada vez que ele pode ouvir esse coração falar do amor que sente. Deus se alegra, meus irmãos, cada vez que nos ouve falar. Também a cada um de nós, em meio às nossas imperfeições, mas quando falamos daquilo que Ele nos deu e semeou em nós, quando o Senhor nos escuta em nossas preces, falando sobre a fadiga que vivemos para permanecer amando e o quanto o amor que Ele nos fez conhecer e participar é para nós fonte de vida e alegria, o coração de Deus se comove uma segunda vez. É a segunda comoção de alegria, a primeira por ter nos dado aquela graça e a segunda por estar recolhendo de novo o falar do nosso coração. Quando nós amamos alguém, amamos ouvi-lo. Quando amamos alguém, temos satisfação de ouvir esse alguém que nos fala. Essa é a segunda alegria do coração do Filho. Diz o concílio, esta maternidade de Maria perdura sem interrupção, desde o seu consentimento na anunciação do arcanjo e que manteve inabalável junto à cruz de seu Filho Jesus até a salvação e segue até a salvação eterna de todos os eleitos. Cuida com amor materno de todos nós, filhos em seu Filho, que entre perigos e angústias caminham ainda na terra até chegarem à pátria bem-aventurada. Por isso, a Virgem Maria é invocada na Igreja com o título de advogada.
a auxiliadora, socorro, medianeira e, por excelência, nossa Mãe, Nossa Senhora. A Igreja, meditando piedosamente na Virgem Maria e contemplando-a à luz do Verbo feito homem, penetra mais profundamente, cheia de respeito, no insondável mistério da encarnação e mais se conforma com o seu divino esposo. Pois Maria, que entrou intimamente na história da salvação e, por assim dizer, reúne em si e reflete os imperativos mais altos da fé, ao ser exaltada e venerada, atrai os fiéis ao seu Filho, ao seu sacrifício e ao amor do Pai, participando sempre mais intensamente das obras realizadas pelo Divino Espírito Santo. O que podemos dizer dessas páginas que nos escreve o Magistério da Igreja? São comoventes, tocam no fundo da alma. Termos uma mãe tão boa, que cuida de cada um de nós e cuida da Igreja com tanto amor, com tanta ternura e dedicação. Olha, ouçam o que o Papa São Paulo VI escreveu ao encerramento de uma das sessões do Concílio Vaticano II, é exatamente sobre o título de Maria, Mãe da Igreja. O título, aliás, essa é a leitura do ofício reservada para a memória de hoje. Escreve assim: considerando as estreitas relações de Maria com a Igreja, para a glória da Santa Virgem e para nosso conforto e consolação, proclamamos Maria Santíssima, Mãe da Igreja, isto é, de todo o povo de Deus, tanto dos fiéis como dos pastores, que lhe chamam Mãe Amorosíssima. E queremos que com esse título suavíssimo, a Mãe de Deus seja doravante ainda mais honrada e invocada por todo o povo cristão. Trata-se de um título que não é novo para a piedade dos cristãos, pois é justamente com esse nome de Mãe, de preferência a qualquer outro, que os fiéis e a Igreja toda costumam dirigir-se a Maria. Na verdade, ele pertence, o título, à genuína substância da devoção a Maria, achando sua justificação na própria dignidade de Mãe do Verbo encarnado. Mãe de Deus, Mãe dos homens, Mãe da Igreja. Efetivamente, assim como a maternidade divina é o fundamento da especial relação de Maria com Cristo e de sua presença na economia da salvação operada por Cristo Jesus, assim também essa maternidade constitui o fundamento principal das relações de Maria com a Igreja, sendo ela a mãe daquele que desde o primeiro instante da sua encarnação no seu seio virginal uniu a si como a cabeça o seu corpo místico, que é a Igreja. Maria, pois, como mãe de Cristo, também é mãe dos fiéis e de todos os pastores, ou seja, mãe da Igreja. Portanto, é com ânimo cheio de confiança e de amor filial que elevamos o olhar para ela, não obstante a nossa indignidade e fraqueza. Ela, que em Jesus nos deu fonte da graça, não deixará de socorrer a Igreja com seu auxílio materno, sobretudo nesse tempo em que a esposa de Cristo se empenha com novo alento na sua missão salvadora. Na sua vida terrena, Maria Santíssima realizou a perfeita figura do discípulo de Cristo, espelho de todas as virtudes, e encarnou as bem-aventuranças evangélicas proclamadas por Jesus. Por isso, para toda a Igreja, na sua incomparável variedade de vida e de obras, ela representa a forma mais autêntica de perfeita imitação de Cristo.
Que espetáculo! Para todas as variedades da vida. Então, para os consagrados, para os leigos, para todos, a forma mais autêntica, de perfeita imitação de Cristo. São João Paulo II, na Redemptoris Mater, comenta o Evangelho de hoje, que nós partilhamos aqui alguns trechinhos. A descrição de São João no seu Evangelho é concisa. Estava junto à cruz de Jesus, sua mãe. A irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria de Magdala. Jesus, então, vendo a mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à mãe: Mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquele momento o discípulo levou-a para sua casa. Neste episódio, caríssimos filhos, reconhece-se, sem dúvida, uma expressão do desvelo singular do filho para com a mãe, que ele ia deixar no meio de tantos sofrimentos. Todavia, quanto ao sentido deste desvelo, o testemunho da cruz de Cristo diz algo mais. Jesus põe em relevo um vínculo novo entre mãe e filho, do qual confirma solenemente toda a verdade e realidade. O homem aos pés da cruz, que lhe será entregue como seu filho é João, o discípulo que ele amava. Porém, não é ele como um só homem, é verdadeiramente entregue como filho a essa mãe, que é mãe dos membros de Cristo, porque cooperou com o seu amor para o nascimento dos fiéis na Igreja. Maria, mãe de Cristo, mãe dos homens, mãe da Igreja. Esta nova maternidade de Maria, portanto, gerada pela fé, é fruto do novo amor que nela amadureceu definitivamente aos pés da cruz. Olha que bonito! Mediante a participação no amor redentor do seu Filho, São João Paulo II observa a Virgem Santíssima aos pés da cruz como grande momento, grande passo da maturidade do amor. Como assim, padre? É um momento em que a maternidade da Santíssima Virgem Maria se abre à universalidade. É óbvio que por seu filho ela já amava todos os homens, mas ali, solenemente, esse amor ganha, digamos assim, forma, expressão e declaração solene nos lábios de Deus, e entrega solene aos pés da cruz. Por isso ele fala novo amor e coloca entre aspas a palavra novo, né? Esta nova, entre aspas, maternidade de Maria, portanto, gerada pela fé, o caminho até a cruz de seu filho, é fruto do novo, entre aspas, amor, que nela amadureceu definitivamente aos pés da cruz mediante a sua participação no amor redentor do sacrifício do Filho de Deus. As palavras que Jesus pronunciou no alto da cruz significam que a maternidade da sua Santíssima Mãe tem uma nova, entre aspas, continuação na Igreja. E mediante a Igreja, simbolizada e representada pela pessoa do discípulo São João. Segundo o eterno desígnio da providência, a maternidade divina de Maria deve estender-se à Igreja. A maternidade de Maria para com a Igreja é o reflexo e o prolongamento da sua maternidade para com o Filho de Deus. Vem que bonito, meus irmãos. O prolongamento do amor materno de Maria pelo seu Filho é o seu amor materno por toda a Igreja e por cada um de nós. Nós somos amados com um coração materno de Maria no Filho. Ela, ao olhar para Cristo, vê cada um de nós, e quando olha para cada um de nós, vê o seu Filho. E vê o sacrifício de amor de seu Filho por nós. E vê o valor que temos aos seus olhos. Assim,
aquela que está presente no mistério de Cristo como mãe, torna-se, por vontade do Filho e por obra do Espírito Santo, presente no mistério da Igreja. E também na Igreja continua a ser uma presença materna, como indicam as palavras pronunciadas por Jesus na cruz: mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe. Mãe, eis aqui cada um de nós, que nos colocamos hoje diante de Ti para honrá-la em sua dignidade como mãe da Igreja e para confiarmos-nos devotamente ao vosso preciosíssimo patrocínio. Une, Senhora, cada vez mais o coração ao coração de seu Filho e que a oferta da nossa vida possa encher de alegria o seu coração e ser um dom de consolação para o coração de seu Filho. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus e Mãe da Igreja, auxiliadora nossa, por intercessão de todos os santos e santas da família salesiana, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.